Olá, querido, querida, graça e paz, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. Olha, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa oitava aula. Hoje nós vamos estar falando sobre igreja. O que é igreja? Trazendo uma visão mais clara do que é de fato a igreja de Deus, como os procedimentos. Irmãos, olha só, talvez você possa julgar que essa aula não tenha tanta importância, mas tem, porque toda a confusão que vemos dentro do povo evangélico, junto ao povo evangélico, exatamente por causa que muitos não sabem o que é igreja. Outros são exagerados, outros não. Não há um equilíbrio. O que nós precisamos fazer é buscar um equilíbrio em relação a isso. O que é e o que não é, para que de fato não haja confusão e nós voltemos à vontade de Deus quando o que Deus de fato tinha em mente ao criar a igreja. Então é importante que a gente saiba, é importante que a gente entenda o que é isso, até para que nos comportemos e entendemos de fato a real vontade de Deus. Olha só, querido, vou trazer aqui uma orientação. Nós temos e nós criamos um ambiente de estudo para você. Não há complicações. Clica nos links, segue as orientações do vídeo que eu enviei, explicando como você vai ter acesso a cada aula, ok? Sabe? Tá lá, tá aí na descrição do grupo, não custa nada ir lá no grupo e clicar, seguir as orientações, dar o play. Você pode fazer por computador, por tablet, por notebook ou até mesmo por celular. Agora, se existe essa confusão em relação a uma aula, na última aula que eu não pus o link direto do YouTube aqui, muita gente perguntando um monte de coisa. Parece que deu um bug na cabeça de algumas pessoas. Mas nada mudou, os links são os mesmos desde o início da aula. Você entende isso? E eu não postei o link do YouTube exatamente de propósito. Para que você cresça, para que você vá buscar, mas as aulas estão todas elas no canal do YouTube. Eu apenas coloquei um link privado, mas através do próprio link que está no grupo, você consegue assistir lá no YouTube. Você tem que ser curioso, você tem que procurar, sabe? Ir atrás, ser águia. É assim que a gente cresce na nossa vida espiritual também. Muitas pessoas não crescem na sua vida espiritual exatamente porque fica esperando tudo pelo seu pastor. Crescimento espiritual é responsabilidade de cada um de nós. Nós é que temos que saber quem queremos ser, aonde queremos ir. Mas eu vou falar muito mais sobre isso lá na 10ª aula. Eu vou falar muito sobre essa questão do crescimento, de nós termos atitude, de nós agirmos, de nós buscarmos, de nós corrermos atrás daquilo que nós queremos. Então hoje, essa aula ela é essencial exatamente para demistificar talvez alguma crença que você tem em relação à igreja. Então, por quê? Muitas pessoas pensam que igreja é o prédio. Muita gente acha isso. Não, a igreja é o prédio. Olha, sabe? E aí elas supervalorizam o prédio, a construção, mas não valoriza o que de fato é a igreja. Está aqui, olha, já claro aqui na apostila. Igreja é um grupo de pessoas que se reúne para aprender sobre Deus e para adorá-lo. Isso é a igreja. A igreja são as pessoas reunidas. A igreja acontece em qualquer lugar onde tem mais de uma pessoa reunida em nome de Jesus. Ele disse, onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estou presente. Pode ser debaixo de uma árvore, é a reunião da igreja. Pode ser no campo, é a reunião da igreja. Pode ser em uma ilha, é a reunião da igreja. Só que tem pessoas que só sabem, aprendeu desta forma, só sabe cultuar, só sabe adorar a Deus se for lá no prédio, lá na construção que tem a placa, que tem os bancos. E por isso você não consegue viver essa vida espiritual saudável, porque se você entende, se você tem essa visão que a igreja é só lá o prédio, só lá a construção, aonde tem a placa, você não exerce na sua casa a sua vida de oração, a sua vida de leitura da palavra. A igreja é onde você estiver, irmãos. Olha só, no Novo Testamento era um termo novo que aparece
apenas em 2 versículos nos evangelhos de Mateus 16, 18 e 18, 17. Lucas usou bastante o livro de Atos, tornando-o mais comum. Paulo também escreveu sobre a igreja na maioria de suas cartas, e João, no Apocalipse, fala sobre isso. Então entenda, querido, igrejas são os seguidores de Cristo que se reúnem em determinado lugar para adorar, para receber ensinamentos, para evangelizar e ajudar uns aos outros. Isso é a igreja, é onde há o ajuntamento de pessoas. Nós tivemos a hora que nós falamos sobre a eclésia, que era a palavra, que foi a palavra grega usada para a igreja, que é o quê? Comunidade, ok? Amém? Tirou a sua dúvida? Ah, pastor, olha, eu achava que só podia orar lá. Não, querido, você pode orar e exercer a sua fé em qualquer lugar, aonde você tiver a oportunidade. Seus irmãos, aqueles que estão presos, se converterem e se reunirem dentro de uma cela de prisão, adorar a Deus, estudar a palavra, ensinar. Ali é a igreja. Paulo fez igreja quando estava na prisão junto com Silas. Lá em Atos, no capítulo 16 em diante, a Bíblia vai dizer que eles estavam presos com os pés e as mãos amarradas, mas eles decidiram orar, eles decidiram clamar e houve resposta, ok? Olha só, querido, os usos cristãos específicos desta palavra, da palavra igreja, variam amplamente no Novo Testamento. Algumas se referem a uma reunião de igreja. Paulo diz aos cristãos em Corinto: quando vos reunis como igreja. 1 aos Coríntios, aqui olha, 11, 18. 1 aos Coríntios, 11, 18. Eu vou marcar aqui, hoje de verde. Eu vou ler esse texto aqui para você ver. 1 Coríntios 11, 18, Paulo diz assim: porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e em parte eu creio. Ok? Olha só, isso significa que os cristãos são o povo de Deus, especialmente quando se juntam para adoração. Em Mateus 18, 17, Atos 5, 11, em Coríntios, 1 Coríntios 4, 17 e Filipenses 4, 15, significa que a igreja se refere a todo o grupo de cristãos morando em determinado lugar. Então, às vezes, Paulo escrevia a igreja que se reúne na casa de fulano. Ele estava se referindo o quê? Às pessoas. Então, nós precisamos, quando olhar o Novo Testamento, quando lermos o Novo Testamento, ter essa visão correta daquilo que Paulo estava falando, daquilo que Paulo estava dizendo. Com frequência, ele se refere à localização específica de uma congregação cristã. Observe as frases. Em Atos 18, 8:1, a igreja em Jerusalém. Em Corinto, Paulo diz, a igreja em Tessalônica, a igreja que estava naquele lugar. Em outros lugares, reuniões de cristãos nas casas são chamadas também de igreja. Por exemplo, alguns se reuniam na casa de Priscila e Áquila. Vamos ver aqui Romanos 16, 5. Olha só, Romanos 16, 5. Paulo diz assim: sauda igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Então aqui nesses textos, Paulo não está como que a construção se reúne. Então Paulo vai deixando claro todo o Novo Testamento que a igreja é o povo reunido. Existe a igreja quando o povo se reúne. E tem todas, olha só, querido, através do Novo Testamento, a igreja se refere à igreja universal. Todos os fiéis pertencem a ela. Atos 9:31. Deixa eu ler para você. Atos 9:31, Paulo diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então, Paulo está sempre aqui, olha, Atos, li apenas um, mas ainda tem outros textos complementares que você pode ler depois,
primeiro aos Coríntios, Efésios e Colossenses. Então a primeira palavra de Jesus sobre o fundamento do movimento cristão em Mateus 16, 18, quando ele fala: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. A igreja é uma realidade o quê? Universal, mas em sua expressão local, Paulo se refere à igreja como a igreja de Deus ou às igrejas de Cristo. Dessa forma, um termo grego comum recebe seu significado distinto. Então vamos lá. Paulo faz uma distinção entre a assembleia, ajuntamento, comunidade cristã e a todos os outros grupos seculares e religiosos. A comunidade cristã se aceita como a comunidade dos tempos finais. Ela se viu como um povo chamado para os propósitos de Deus de enviar Jesus de Nazaré e sua divina presença. Paulo diz aos cristãos de Corinto que eles são, olha só, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Estou na página 13 aqui da apostila. Isto é, Deus chamou de novo o povo tanto do judaísmo como do mundo gentil. Eles receberam o Espírito Santo para ser a igreja. E aí eles compartilharam as boas novas, que são... O que é as boas novas, pastor Zé? O evangelho do amor absoluto de Deus pela criação. Então, os evangelhos relatam que Jesus escolheu 12, ok? 12 homens que ele depois chamou de discípulos, que se tornaram a base desse novo povo. Então, os 12 discípulos estavam sendo o quê? A base, o fundamento da igreja. Ali, da igreja não, o fundamento desse novo povo que Deus iria chamar e ainda chamou e continua chamando, de todos os cantos da terra, povos de todas as tribos, raças, línguas e nações. Então há esse ajuntamento. Entendia-se que a igreja era o preenchimento da intenção de Deus em chamar Israel para ser luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra, de conformidade com Isaías 49, versículo 6, Romanos 11, de 1 ao 5. Leia isso aí depois. Então entenda que nessa nova comunidade, as velhas barreiras de raça, posição social e sexo seriam o quê? Derrubadas. Olha o que Paulo diz aqui em Gálatas. Não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Todos vós sois um em Cristo. Essa entidade é chamada corpo de Cristo, porque antes era para o povo escolhido. E em Cristo o véu foi rasgado. E qualquer pessoa que entregar a sua vida para Jesus, não importa a sua cor, não importa a sua nacionalidade, não importa o seu sexo, é igualmente aceito e igualmente tem os mesmos privilégios diante de Deus, desde que essas pessoas andam em observação ao Evangelho de Deus. Ok? Então Paulo é o único dos escritores, dentre os escritores do Novo Testamento, a falar da igreja como corpo de Cristo. Olha Romanos, deixa eu ler aqui para você, Romanos 12, 5, deixa eu marcar. Romanos 12, 5, Paulo diz assim: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Mas ainda tem outras referências aqui que você pode ver, Efésios e 1 Coríntios. O pensamento de Paulo pode ter duas explicações. Primeiro, a experiência na estrada de Damasco, conforme relatado no livro Atos dos Apóstolos. Jesus se identifica com os seus discípulos perseguidos. Na perseguição aos primeiros cristãos que formavam um corpo, Paulo estava de fato lutando contra o próprio corpo, só que ele ainda não entendia que ele precisava ser inserido. Um outro pensamento, um outro possível pensamento do apóstolo Paulo era o conceito hebreu de solidariedade. Paulo era hebreu de hebreus. Ele diz isso lá em Filipenses capítulo 3,
versículo de número 5. E nesse contexto, o indivíduo é totalmente considerado parte de uma nação, não tendo via real isolada do todo. Ao mesmo tempo, todo povo pode ser representado por um indivíduo. A realidade dessa íntima relação entre Cristo e a sua igreja é vista por Paulo como análoga à unidade e uma conexão com o corpo físico de Cristo. Amém, querido? Olha só. Assim, todas as funções do corpo têm seu lugar exato. Cada um tem de exercer a sua função. Uma das grandes confusões que temos visto ou que vemos dentro da igreja, porque vários membros, cada um tem uma função, mas muitas vezes você não quer a sua função e ainda se mete na função do outro. O dedo não se mete na função dos pés, irmãos. Olha para o corpo humano, são muitos membros com funções diferentes, mas todos são necessários. A igreja também é assim. Todos os membros, todos do corpo, cada um tem uma função, mas o que nós precisamos entender? Que cada um é necessário para o complemento do todo. As partes são necessárias para o complemento do todo. Então, todas as pessoas, elas são importantes para Deus e dentro do reino, completando o corpo. Uns têm dons de ensinar, outros de servir, outros de cantar, outros de pregar a palavra, outros de profetizar, outros de ensinar. É assim que a igreja se completa, mas o que a gente vê hoje é uma grande confusão. Anota aí já a palavra-chave de hoje, a primeira de hoje. Então tem havido muita confusão e, infelizmente, muitas pessoas não têm entendido qual é o seu lugar no corpo e aí elas vivem ali, achando apenas, não, eu sou... Pergunta para um cristão, o que você faz? Não, eu sou membro de banco. Eu sempre falo assim, irmãos, membros de banco são as pernas, né? É o lugar de sentar no corpo de Cristo. Qual a parte que você exerce? Isso só vai descobrir, você só vai saber qual é a sua parte, aonde você se encaixa, a partir do momento que você achar o seu chamado. É isso que nós chamamos de propósito. Por exemplo, eu sei qual é o meu. Eu não sou cantor, levita, eu não toco instrumento, eu não me sinto inferior por isso, sabe? Me sinto no meu lugar, me sinto exercendo o chamado de Deus, o que Deus me chamou para fazer. E quando você também descobrir qual era o teu chamado, o que você foi chamado para fazer, você vai se encaixar, sabe? Dentro daquilo que é o quê? Que é o seu chamado, dentro daquilo que é a sua responsabilidade como corpo de Cristo. Assim, todas as funções do corpo, tá aqui, olha, tem o seu lugar exato. E porque se imagina, se você, então nós conhecemos o corpo humano agora. Imagina se o dedo tivesse no lugar do nariz, você fala, poxa, fulano é aleijado, veio com defeito, veio com problema. Então a igreja tem problemas porque pessoas chaves, membros estão fora do lugar, querendo exercer um papel que não é seu, o qual Deus não chamou para fazer. Ok? Então procura saber em que lugar você está, se você está de fato exercendo a sua função. Se você não sabe como Deus quer que você o sirva, você precisa descobrir isso. Então a tua primeira função é descobrir como você vai servir no corpo, como você vai contribuir para o todo. Então quando você descobre, porque você não vai na igreja para ser servido, você vai lá para servir, para contribuir. Entende isso? Isso é igreja. Igreja é um povo. Então, se eu lançar no questionário da última aula o que é igreja, se você colocar essa resposta, igreja é um povo que se reúne para adorar, aprender e louvar a Deus, eu vou considerar a resposta correta. Se você colocar, não, a igreja é um prédio lá na rua tal, onde tem a placa tal. Não, ali é o local onde a igreja se reúne, ok? Mas o povo não entende isso. O povo não entende isso. Olha só, divisão no corpo, isto é, na igreja, revela que há algo doente, ok? Por diversas vezes, Paulo exortou o corpo de Cristo à unidade. Unidade, querido, é diferente de estar
de estar unido. Unidade é uma, unido. Por exemplo, vou trazer para você a ilustração aqui do purê de batatas, explicando para você, para que você entenda o que é unidade. Existe união e existe unidade. União é quando você pega um saco de batatas, e coloca várias batatas dentro do saco. Ali você tem uma união das batatas. Elas estão ali no mesmo ambiente, no mesmo local, mas cada um é cada um. Essa não é a visão de Deus para a igreja. A visão de Deus para a igreja é a unidade. A visão de Deus para a igreja e de Jesus para os discípulos é que eles fossem um. Jesus diz: Pai, a minha oração é esta, para que eles sejam um, como nós também o somos. Entende isso? Então, quando nós temos um saco cheio de batatas, nós temos uma união. Agora, para termos uma unidade, nós cozinhamos aquelas batatas, quando elas estão moles, nós fazemos o purê. Aí nós temos a unidade. Não dá para separar mais cada uma. Então a ideia de Deus e de Jesus para o seu corpo de Cristo é isso. Só que o que nós vemos hoje, nem na mesma comunidade local a gente vê essa unidade, mas a gente vê irmão de uma placa brigando com outro de outra placa. Isso para você ver o quanto que as pessoas não entenderam de fato o que é a igreja. Então, a partir do momento que eu entendo o que é a igreja, eu paro de me preocupar com essas bobeiras. É por isso que eu sempre tenho falado que a bandeira que eu levanto é a bandeira do evangelho. É a bandeira do reino de Deus. Mas as pessoas não entendem isso. Elas acham que serão salvas por causa da placa que elas congregam. Tem gente que acha que vai ser amaldiçoado se mudar de igreja. E o pior de tudo, tem pastores que pregam isso. Tem pastores que ensinam: se você sair debaixo do meu ministério, você vai ser amaldiçoado. Se você sair debaixo da minha cobertura espiritual, irmãos, isso é balela para enganar trouxa. Desculpa o palavreado aí, viu? Mas é balela para enganar pessoas analfabeta biblicamente. Se você ler a sua Bíblia, você vai entender. Tá tudo aqui, ó. Mas é preciso ler, mas é necessário ler. Então, quando nós lemos, nós enxergamos a verdade. Foi isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A única forma de ser livre, de ser liberto, é conhecendo a verdade. Qual a verdade? A verdade da palavra de Deus. A verdade que vai te libertar. Não só em relação a... mas em qualquer assunto. Nós precisamos, sim, conhecer a verdade que liberta. Som. 1, 2. Amém. Glória a Deus, ajeitando aqui, né, irmãos? Amém, queridos. Olha, e nós vamos falar agora sobre essa questão aqui, ó, que é muito importante. Reuniões da igreja. A palavra grega, eclésia, é normalmente traduzido como igreja. No Novo Testamento, algumas vezes, fala de uma assembleia grega secular. De acordo com Atos dos Apóstolos, capítulo 19, e é isso que nós vamos ver. Atos 19, 32. Atos 19, 32, diz assim: uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíram em confusão. O contexto é outro, não está falando de igreja, mas a igreja derivou-se, a palavra igreja derivou-se dessa palavra reunião, seria qualquer reunião, a palavra então era eclésia. Então quando fala-se em eclésia é usado essa palavra que significa assembleia, que significa também reunião. Ok? Em muitas passagens, por exemplo,
Lá em 1 Coríntios 14, 19, 28 e 35, Paulo se refere à igreja como uma reunião de fiéis que formam uma congregação local. Então isso aqui é igreja, ok? Igreja também pode significar todos os fiéis do passado, presentes e futuros, que formam a igreja universal e que completa também o corpo de Cristo. Então há muitas igrejas citadas dentro do Novo Testamento, as quais os apóstolos escreveram cartas de exortação, de aconselhamento e instrução. Igreja de Roma, igreja de Corinto, igreja de Tessalônica, igreja de Colossos, igreja de Éfeso, de Filipos. Então existiam-se várias igrejas, ok? Vários locais. Não tinha essa questão de nomes que nós vemos hoje. Igreja Batista, Igreja Assembleia, Igreja Adventista, Igreja Pentecostal, Tocha do Fogo, essas coisas não tinham. Não tinham naquele tempo. A igreja era conhecida pelo nome da cidade. Por exemplo, a Igreja de Cristo que se reúne em Brasília. Então era isso. A Igreja de Cristo em São Paulo, a Igreja de Cristo em Pernambuco. Era assim que eles se referiam. Os homens não tinham essa presunção de colocar os seus nomes no ministério, ok? E impressionante é que hoje a gente vê as pessoas colocando até foto na placa das suas igrejas para que atraiam as pessoas por si mesma e não por Deus. Toda igreja que você vê que tem placa, o pastor quer atrair por ele porque ele acha que ele já está famoso o suficiente, que agora ele atrai as pessoas, que o simples fato da foto dele estar em um cartaz, da foto dele estar em um panfleto, vai atrair as pessoas. O que é para atrair as pessoas é o evangelho, é a mensagem da salvação. Amém? Será que nós conseguimos entender isso? A igreja, querido, o cabeça da igreja é Cristo. Todos nós, pastores, líderes, bispos, apóstolos, somos cooperadores. E nós precisamos entender isso. Eu sempre falo, o ministério não é meu. Eu recebi um chamado de Deus, eu recebi um ministério de Deus e para isso eu sirvo. Mas eu não sou dono de ovelha nenhuma. Eu não tenho ovelhas. As ovelhas são de Jesus e nós cuidamos. Nós precisamos entender isso. Isso é você voltar ao evangelho verdadeiro, é você voltar ao evangelho genuíno. Qual é o grande problema que eu percebi? Que os homens, infelizmente, levantaram os seus reinos dentro de um reino de Deus, dentro da igreja de Deus. Eles criaram um outro reino, um reino que não lhes pertence, um reino que eles não podiam ter feito isso, porque quando nós fazemos isso, nós estamos usurpando. O Senhor nos confiou apenas como mordomo, nós somos administradores. Quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus para reunir um povo. Então, por favor, querido, você que está fazendo esse curso aqui agora, tenha uma visão clara e correta daquilo que é a igreja. Entenda que a igreja pertence a Deus. Os irmãos de Atos dos Apóstolos, eles entendiam isso. Entende? Eles não tinham problema quanto à questão da igreja. Eles entendiam que a igreja pertencia a Deus, que quem tinha a palavra final era o Espírito Santo. Então, em todas as reuniões dele, você vai ver lá em Atos, que eles falavam assim, olha, pareceu bem o Espírito Santo e a nós. Ou seja, eles oravam e de acordo com a vontade do Espírito Santo, eles tomavam as suas decisões. Então vamos lá, adoração. Quando a igreja se iniciou em Jerusalém, os fiéis se reuniam nos lares para comunhão e adoração. Eu gosto muito desse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Olha o que diz, capítulo 2, do 42 ao 47. Diz assim, olha, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então a igreja é isso, comunhão, partir do pão e oração. Em cada alma, então quando a igreja tem comunhão, temor e oração, olha o que diz, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então isso é, de fato, igreja. Então nesses encontros, nós estamos falando da igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos. Nesses encontros também eles compartilhavam refeições, ok? Eles compartilhavam tudo, recitavam as escrituras, cantavam hinos e salmos e alegremente louvavam ao Senhor
de acordo com Efésios e Colossenses. Também se reuniam em lares para orar, Atos 12, 12. Olha o que diz aqui, Atos 12, 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então os irmãos aqui de Atos, eles entendiam que a oração na casa, nos lares, tinha o mesmo poder, e é assim até hoje. Só que muitas vezes nós entendemos, irmãos, nós somos tão místicos, que a gente acha que a oração do monte é mais poderosa do que a oração que é feita dentro do quarto. Olha que ignorância nossa. Você acha que o local vai definir muita coisa? O que define a nossa vida é a nossa intimidade com Deus. Nós precisamos nos livrar desse misticismo. Então, querido, olha só, era comum ele se reunir para ler a palavra e ouvir a leitura da carta dos apóstolos. Olha o que diz aqui, olha, Atos 15, 30. Atos 15, 30 diz assim: os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. A epístola era a carta, entregaram as cartas que os apóstolos mandavam, sabe para quê? Para lerem, para ouvirem. Isso era a igreja. Vamos lá, eclesiologia, uma matéria que nós temos chamada doutrina da igreja, ok? Eclésia, não é do judaísmo ampliado, mas sinal do reino divino. A verdadeira igreja de Cristo Jesus são os corações humildes dos servos fiéis e adoradores que aguardam a sua vinda. Eu sei que você que está fazendo esse curso aqui, muitas vezes já identificou um monte de coisa que fazem aí na sua igreja que não estão de acordo com a Bíblia. Por favor, não chegue lá arrumando confusão, tá bom? Porque às vezes você não tem... Não, pastor, olha, eu aprendi que não seja soberbo. Se você tem liberdade para falar, fala com amor, mostrando, olha pastor, na Bíblia não é isso. Chama para uma conversa, não para um debate, não para um desafio. Amém? A verdadeira igreja de Cristo somos nós, os servos de Deus. Qual a natureza da igreja? É um projeto de Jesus para a sociedade. A igreja é parte do reino de Deus e não é organização ou governo, mas ela é viva e espiritual. O cabeça da igreja é Cristo. A instituição e os cristãos, quanto à instituição eclésia, palavra grega, que significa uma assembleia de chamados para fora. Este termo se aplica a todo corpo de cristão de uma sociedade, ok? Chamados para quê? Para fora, só que a gente quer dentro, a gente quer ficar dentro, a gente quer ficar nas quatro paredes, mas eclésia significa chamados para fora. Deus nos chamou para fora, ok? Esse termo também se aplica a uma congregação, e aqui tem as referências, se aplica a todo corpo de crentes na terra, se aplica também à Assembleia do Povo de Israel, ok? Observação, o templo, o local difere de denominação política, que difere de membresia, é humana, que é diferente do corpo de Cristo, que é espiritual, que é o grupo dos regenerados, desde o Pentecostes até o dia do arrebatamento. Agora, quanto aos seguidores, outros nomes, somos chamados de irmãos. A igreja é uma fraternidade ou comunhão espiritual, devendo ser abolidas as divisões que separam a humanidade. Porque a parede da separação o véu que separava foi quebrado. Então a igreja não é para ter panelinhas, muitas igrejas são cheias de panelinhas. Mas quando você faz isso, se você faz isso ou se você conhece isso, entenda, eles estão fazendo por conta própria, porque não entenderam ainda. Paulo diz que não pode haver distinção, olha só, nem grego nem judeu, mais profunda das divisões religiosas, porque os judeus não se davam com o grego e ele acabou com isso. Nem negro, nem grego, nem bárbaro, mais profunda das divisões culturais. Nem servo, nem livre. Mais profunda das divisões socioeconômicas, nem macho, nem fêmea, mais profunda de todas as divisões humanas
vencidas, conforme 1 aos Coríntios. Vamos ver o que Paulo diz lá em 1 aos Coríntios. Deixa eu ler aqui. 1 aos Coríntios 14, 26. Paulo diz assim, 1 aos Coríntios 14, 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. Ok? Tudo dentro da igreja é para ser feito para a edificação do todo, para a edificação do corpo. Quem prega, prega para edificar. Quem louva, louva para edificar. E não para mostrar que é melhor que o outro, não para mostrar os seus dons, não para mostrar que tem, olha, eu sou melhor, eu sou talentoso. Não. O fim de cada coisa que é feita, o objetivo final é a edificação do corpo de Cristo. Crentes, porque na sua doutrina a característica é a fé no Senhor Jesus, conforme 1 aos Coríntios. Santos, congregados ou piedosos, porque estão separados do mundo e dedicados a Deus, conforme Romanos 1. Vamos ver lá o que diz Romanos. O que diz Romanos, capítulo 1. Cadê? 1:7. Paulo diz assim: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Santos, os eleitos ou escolhidos, porque Deus os escolheu para um ministério importante e um destino glorioso, conforme Colossenses e conforme também Romanos 11:7. Deixa eu ler Romanos 11:7. Que diz assim: que diremos, pois? O que Israel buscava, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou e os demais foram endurecidos. Discípulos, aprendizes sob preparação espiritual, com instrutores inspirados por Deus, conforme Mateus 5:1, que diz Mateus 5:1. Mateus 5:1 diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então, discípulo é um aprendiz, é alguém que aprende, que recebe instrução espiritual de outras pessoas. Por exemplo, igual vocês estão recebendo de mim. Dentro dessa aula, vocês são os meus discípulos. E Jesus disse: ide por todo mundo e façam discípulos de todas as nações, ou seja, ensinem outras pessoas a espiritualidade. Então vamos lá, cristãos, porque a sua religião gira em torno de uma pessoa e da pessoa de Cristo. Então é por isso que nós nos chamamos cristãos, ok? Nós não somos... Por que eles são chamados outras de budista? Porque a religião deles giram em torno de Buda. A nossa gira em torno de Cristo, o centro da nossa é Cristo, da nossa vida, e por isso nós nos consideramos cristãos. Os do caminho nos dias primitivos, porque viviam de acordo com a maneira especial. Os discípulos também foram chamados de aqueles que andam no caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Então, Atos 9, versículo 2, diz assim: e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho... Então, o evangelho no início era chamado de caminho. Não, eu faço parte do caminho. Que caminho? Jesus disse: eu sou o caminho. Ou nós também já fomos chamados de a seita dos nazarenos, porque somos seguidores de Jesus Cristo de Nazaré. Atos 24:5. Diz assim: porque tendo nós verificado que este homem é uma peste, promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Então, para aqueles que não entenderam a mensagem de Jesus, Paulo era uma peste e era o principal agitador dessa seita chamada Nazareno, porque eram seguidores de Jesus, ok? Então vamos lá. Essa observação aqui é muito especial. O nome católico é uma transliteração do termo grego católicos, que significa universal ou geral, ok? Então, quando nós falamos igreja católica, nós estamos falando igreja universal ou igreja
geral. Então, a Igreja Universal do Reino de Deus é a Igreja Católica do Reino de Deus. No século II depois de Cristo, essa palavra tornou-se sinônimo de ortodoxo, ou seja, a igreja que mantinha a doutrina verdadeira em contraste com as heresias da época. Durante a Reforma Protestante, a palavra veio a designar as igrejas que aderiram ao papado. Então, a partir da Reforma Protestante, né, que teve início com Martinho Lutero, eu lembro que um tempo eu enviei para várias pessoas o link do filme de Martinho Lutero. Então, a partir do que você viu no filme, a partir de Lutero, significou o termo católico, significou a igreja que não seguiu a reforma que começou com Lutero. Então, foi durante a cristanização do Império Romano, quando surgiu um clero formal e oficial, que a igreja se institucionalizou. Conforme Cipriano, que é 258 depois de Cristo, a igreja era uma instituição salvadora. A igreja cristã é espiritual e fiel. Ok? Nessa época. Então vamos lá, querido. Ilustrações da igreja. Corpo de Cristo. Então a igreja ela é conhecida como corpo de Cristo porque somos um organismo vivo. A igreja também. Então vamos lá, querido, deixa eu ler aqui, olha. Está presente no mundo por meio da igreja, o qual é o seu corpo, tomando toda a raça humana em geral. Então Cristo ele se manifesta ao mundo hoje através da igreja, que é o seu corpo, ele é o cabeça e tem um corpo que somos nós, que somos a igreja, ok? A igreja também foi chamada de templo de Deus. Templo é um lugar em que Deus habita em toda parte, se localiza em si mesmo e em determinado lugar, onde o seu povo o possa achar em casa, referencial da fé. Então, quando as pessoas olham para a gente, quando nós entendemos que somos o templo de Deus, a ideia é que as pessoas encontrem Deus na nossa vida, que nós sejamos uma referência de espiritualidade, uma referência de amor, uma referência de alguém que anda com Deus. E aí nós temos também a noiva de Cristo, que é o quê? Uma ilustração usada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, descrevendo a união de Deus com o seu corpo. Por isso que nós somos muitas vezes mostrados como a noiva do Cordeiro, descrevendo essa união. E aqui estão todos os versículos que mostra e que chama a igreja de noiva e Cristo de noivo. Agora vamos lá. A fundação da igreja. Ela foi fundada de forma profeticamente. Jesus disse em Mateus 6,18: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Conforme Israel foi uma nação chamada, dentre outras, para servir a Deus, na tradução do Antigo Testamento para o grego, a palavra congregação de Israel foi traduzida para eclésia, igreja, ou seja, a igreja de Israel, que continuaria a obra de Deus na terra. Vamos lá, a igreja foi fundada de forma historicamente. Ela surgiu debaixo do poder no dia de Pentecostes, lá em Atos, capítulo 2, ok? E Paulo diz aqui em Efésios 2:20, vamos ler. Efésios, capítulo 2, versículo 20, ele diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Mas Cristo é a pedra angular. Então vamos lá, membros da igreja, qual eram as condições bíblicas para alguém ser considerado como membro da igreja? Era necessário ter fé implícita no Evangelho e confiança sincera de coração em Cristo como o único e divino Salvador. Atos 16:31. Atos 16:31. Diz assim:
responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Essa é a condição para ser considerado membro da igreja de Cristo. Agora, nas igrejas por aí, nas igrejas que vemos hoje, você chega na igreja, tem igreja que você passa até 6 meses para ser considerado membro, tem que fazer um monte de curso. Tem igreja que tem até que batizar de novo. Olha o tanto de coisa que os homens inventaram. Não, é porque você não conhece a visão da nossa igreja. A visão da sua igreja é a visão do evangelho ou as doutrinas que você está implantando. Para ser membro da igreja era necessário submeter-se ao batismo nas águas como testemunho simbólico da fé em Cristo Jesus. Olha o que Paulo diz aos Colossenses, aqui, ó, capítulo 2, versículo 12. Colossenses 2, 12. Diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Era necessário confessar verbalmente Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso é, irmão, as condições para ser membro. Paulo diz que com a boca nós confessamos. Olha aqui, Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então é necessário o quê? Apenas confessar com a sua boca e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Não precisa um tanto de coisa que as pessoas, infelizmente, estão colocando hoje. Mas, enfim, a gente obedece. Mas não é bíblico. Tem um monte de regrinhas. Eu não tenho mais paciência para seguir ensinamentos que não estejam de acordo com a Bíblia. Aqui está passando a segunda palavra-chave de hoje. Aproveita para anotar, ok? Então eu mostrei aqui para você, biblicamente, o que você deveria fazer para quê? Para ser membro de uma igreja, ok? De forma bíblica. E agora eu quero mostrar para você qual a obra da igreja, o que como igreja, nós precisamos fazer, irmãos. Como igreja, nós precisamos pregar a salvação a toda criatura. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, a obra principal da igreja é essa, pregar o evangelho. Mas você vê que e se a igreja estivesse cumprindo o papel, a igreja era a forma para você saber se a sua igreja está pregando a palavra ou não. Quantas pessoas são batizadas por mês ou por semana aí na sua igreja? Ah, pastor, minha igreja batiza uma vez no ano. Não está fazendo, não está cumprindo a sua missão, não está cumprindo a comissão. A comissão de Cristo é pregar o evangelho, façam discípulos, batizem. A função da igreja é promover meios de adoração a Deus. A função da igreja é promover comunhão religiosa. O homem, ele é um ser social e anela por comunhão e amizade. Por isso precisa congregar, ok? Hebreus vai dizer, 10, 25, não deixemos de congregar. A função da igreja é o quê? Sustentar uma norma de conduta moral, porque a igreja, querido, é a luz do mundo. A luz serve para trazer clareza, significando afastar a falta de entendimento, significa afastar a falta de ignorância. E tudo isso eu sei que você está pensando lá na sua igreja, lá na sua denominação, lá na sua congregação, mas pensa também em você como igreja. A sua função é pregar o evangelho, a sua função é promover meio de adoração, a sua função como um só é ser a luz do mundo. A igreja também é o quê? Sal da terra, que preserva a podridão da corrupção moral. A igreja deve ensinar homens a viverem bem e se prepararem para a morte. A igreja deve também o quê? Proclamar o plano de Deus para regulamentar todas as esferas da vida e sua atividade.
a igreja, ordenanças da igreja. O cristianismo não é uma religião baseada somente em ritos, normas religiosas de culto, mas sim na pessoa de Jesus. O Espírito Santo nos dá o quê? Liberdade para adorarmos a Deus. Nós somos livres. Sacramento é a participação direta da graça ao que participa da ordenança. Há duas cerimônias essenciais e divinamente ordenadas na Bíblia só. A sua igreja tem quantas cerimônias? As duas ordenadas na Bíblia é o quê? Batismo e Santa Ceia. O resto é a gente que inventa. Então vamos lá. O pastor tem que batizar nas águas? O batismo de Jesus foi o principal evento da sua vida que marcou o início do seu ministério. Jesus jamais iniciou no ministério antes de ser batizado. João Batista tentou recusar-se dizendo, olha, eu é que preciso ser batizado por ti, você vem a mim? Jesus disse, João, deixa, para que a gente cumpra toda a lei. Estava cumprindo. Então vamos lá, querido. O batismo, olha só, poucos estudiosos discutem hoje o fato de que João batizou Jesus, mas o exato propósito e importância do seu batismo ainda não são matéria controversa. Os relatos dos evangelhos concordam que quando João batizava outras pessoas, esse era um sinal de arrependimento daquelas pessoas. Ele proclamava que o reino dos céus estava próximo, era a mensagem de João Batista, e que o povo de Deus deveria se preparar para a vinda do Senhor pela renovação da fé em Deus. Para João, isso significava arrependimento, confissão de pecados e vida de retidão. Se era assim, então a pergunta é, por que Jesus foi batizado, já que ele não necessitava de batismo? Se Jesus não era pecador, como o Novo Testamento afirma em 2 Coríntios 5, 21, Hebreus 4, 15, 1 Pedro 2, 22, porque ele se submeteu ao batismo de arrependimento para perdão de pecados, os evangelhos respondem. Vamos lá então. O batismo nas águas no evangelho de Marcos. Olha só, em Marcos, apresenta o batismo de Jesus como uma preparação necessária para o seu período de tentação e ministério. Então, Marcos, ele enfatiza que Jesus se batizou como uma forma de preparação para cumprir o seu chamado, para cumprir o seu ministério. Agora, dentro já do Evangelho de Mateus, Mateus relata sobre o batismo de Jesus e é mais detalhado do que Marcos. Começa destacando a relutância de João em batizar Jesus. João disse, eu que preciso ser batizado por você e tu vens a mim. E Jesus responde essa frase aqui, olha, Jesus diz a João, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Embora o significado pleno dessas palavras seja impreciso, elas pelo menos sugerem que o batismo de Jesus era necessário para cumprir a vontade de Deus. Tanto no Velho como no Novo Testamento, a justiça de Deus é vista como a salvação dele para o seu povo. Agora, no Evangelho de Lucas, ele menciona rapidamente o batismo de Jesus, colocando-o em paralelo ao batismo de outros que se referiam a João. Ao contrário de Mateus, Lucas coloca a genealogia de Jesus depois do seu batismo e antes do início do seu ministério. O paralelo com Moisés, cuja genealogia ocorre logo antes do início do seu trabalho, não é mera coincidência. Provavelmente, pretendeu-se ilustrar o papel de Jesus ao trazer livramento, salvação ao povo de Deus, assim como Moisés também o fez lá no Antigo Testamento. Então, para Lucas, o batismo na descida do Espírito Santo sobre Jesus Jesus estava apto então ali para desempenhar a função para a qual Deus o havia chamado. Em seguida, a sua tentação. Então, Jesus ele entrou na sinagoga e declarou que havia sido ungido com o Espírito Santo. Quando ele lê as Escrituras, ele diz assim, hoje mesmo se cumpriu a profecia que vocês acabaram de ouvir. E aí nós temos o batismo de Jesus dentro do Evangelho de João, que é o quarto Evangelho. Então, João não diz que Jesus foi batizado, mas que João Batista viu o Espírito descendo sobre Jesus. É o mesmo fato, é a mesma história, só que João omitiu essa parte, não achou necessário colocar
que Jesus. E aí quem fez o curso de 10 meses sabe por que disso, porque nós já explicamos nesse curso quais são porque existem 4 evangelhos, e cada um deles tem a visão diferente. Por isso que eu convido você para fazer a sua matrícula para o curso que vai começar agora, já nesse próximo mês. Então vamos lá, querido. Olha, João Batista também reconheceu que Jesus batizava com o Espírito Santo, ao contrário dele mesmo. João Batista descreveu Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O paralelo do Velho Testamento, mas próximo desta afirmação, se encontra na passagem do servo do Senhor, lá em Isaías 53. Agora vamos lá, o que significa o batismo para nós hoje, querido? Olha só, batismo do cristão, batisma. Rito de ingresso na igreja cristã e simboliza o começo da vida espiritual. Sugere a fé em Cristo e é administrado somente uma vez, porque pode haver somente um começo de vida espiritual, não pode haver 2 começos. Então, batismo é o anúncio público de uma experiência pessoal. Isso que é o batismo para nós, para os cristãos. É um ato cristão de obediência e um testemunho público do desejo do crente de se identificar com Cristo. É uma confissão pública daquilo que você crê. Jesus nos deu exemplo e ordenou o ensino sobre o batismo. João Batista batizou Jesus no Rio Jordão, deixando-nos o exemplo para fazer o mesmo com uma afirmação pública de fé, ok? Aí nós temos o batismo de João. Batismo significa mergulhar ou imergir. Um grupo de palavras diversas podem ser usadas para significar um rito religioso para um ritual de limpeza. No Novo Testamento, se tornou o rito de iniciação na comunidade cristã e era interpretado como morte e nascimento de Cristo, ok? Então vamos lá, querido. Então vamos aqui, nós estamos avançando para as conclusões do Evangelho. Nos 4 Evangelhos está claro que o Espírito Santo veio sobre Jesus no seu batismo para capacitá-lo a fazer a obra de Deus. Os 4 escritores, Mateus, Marcos, Lucas e João, reconheceram que Jesus foi ungido por Deus para cumprir a missão de trazer salvação ao mundo. Essas ideias são a chave para o entendimento do batismo de Jesus. Amém? Deixa eu ver outra característica. Então vamos avançar aqui. Pular sobre o batismo. Vamos ver aqui na página 21. Aptos ao batismo. Todos quem pode ser batizado. Porque hoje nós temos doutrina que ensina. Se você mora junto com a mulher e não está casado, né, no papel, você não pode ser batizado. Isso é bíblico? Não, ok? Olha só. Todos os que sinceramente se arrependem dos seus pecados e exercitam uma fé viva em Jesus, agindo em confissão de fé, podem se batizar. É lícito, a Bíblia diz, é lícito se creres. Ok? Qual o significado do batismo? Sugere 4 ideias. O batismo significa a prova da sua salvação. O batismo é uma experiência pessoal, pública. O batismo demonstra que você de fato entende que foi regenerado e quer uma nova vida. É a experiência de um novo nascimento. E o batismo é a forma de você testemunhar. Ser batizado é ser revestido de Cristo. Batismo nas águas significa que o convertido, pela fé, vestiu-se de Cristo, o seu caráter, de modo que as pessoas possam ver Cristo nele. É como vestir o uniforme do reino de Deus. Em uma outra instituição de Cristo, né? É o que? A ceia do Senhor, que é para a comunhão. Rito distintivo na adoração cristã, instituída pelo próprio Jesus. Então Jesus, ele instituiu 2 coisas, o batismo e a Santa Ceia, ok? Foi instituída por Jesus na véspera ali da sua morte. Ele diz, fazei isto em memória de mim. Paulo diz, o que eu recebi do Senhor foi o que eu também vos ensinei. Então Jesus deixou esse ensinamento. Olha só, uma cerimônia que Cristo instituiu na noite em que foi traído, logo depois da refeição da Páscoa, para servir de lembrança, segundo Coríntios. Leia lá.
ok? Então é por isso que nós ceamos. Quais são os elementos da ceia? Pão e vinho. Vinho no sentido de embriagar-se do Espírito Santo de Deus, ok? Pão como era Israel, então a ceia é feita com pão e vinho, ok? E aí tem igreja, pastor, qual o dia de fazer a ceia? Tem igreja que faz uma vez por mês, eu tenho um amigo pastor que a ceia lá eles fazem toda semana. A Bíblia não, Jesus não especificou quantas vezes deve ser ao mês, ele só diz fazer isto em memória de mim. Ah, pastor, mas todo mundo faz uma vez no mês. Ok, mas não tem nada, não tem problema, nem está pecando quem faz toda semana. Qual o significado da ceia? Alegra-se todos no Espírito Santo, que é o vinho, porque eu venci a vitória de todos, que é o pão. O vinho representa também o sangue de Jesus, o pão, a sua carne. Qual a característica da ceia? É a comemoração, em memória, fazemos em lembrança. A ceia também é uma instrução. Aqui, ó. A ceia nos dá uma lição objetiva sobre os dois fundamentos do Evangelho. A encarnação, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O pão de Deus é aquele que desceu do céu para dar vida aos homens. A ceia também é uma inspiração. Há várias uvas sendo espremidas que formam o quê? O vinho. Então somos participantes da mesma natureza de Cristo. A ceia provê segurança. O cálice do sangue do Novo Testamento nos garante a segurança de perdão dos nossos pecados. E a ceia também traz uma grande responsabilidade. Os indignos quanto às ações pecadoras não podem ser admitidos na ceia do Senhor praticando algo que o impeça de apreciar o significado dos elementos da ceia. Então espero que você dê uma lida nessa questão para que você de fato, irmãos, possa participar da ceia com entendimento, possa participar da ceia tendo lembrança do que de fato ela significa. Então vamos lá. As palavras e ações de Jesus na ceia. Vamos entender um pouquinho? Opa, cadê? Tá aqui, ó. As palavras e ações de Jesus. Jesus diz: "Este é o meu corpo." Todas as fontes bíblicas fazem a mesma coisa sobre o que Jesus fez quando ele comemorou a ceia. Primeiro, ele fez 3 coisas. Ele pegou o pão, ele agradeceu a Deus, ele partiu ao pão. Curiosamente, vemos em Marcos 6:41 e em Marcos 8:6, ele fez as mesmas 3 coisas quando ele alimentou os 5.000 e os outros 4.000. Jesus disse: "Fazei isto em memória de mim." De cara, essa instrução parecia o jeito que Jesus encontrou de fazer os seus seguidores que repetisse essa ação como um sacramento ou como uma cerimônia religiosa. Jesus disse também: "Este é o cálice da nova aliança." Jesus pegou uma taça de vinho, levantou, deu graças e deu aos discípulos para que todos bebessem. E esse foi o primeiro jeito que ele fez quando distribuiu o pão. Esse foi o primeiro jeito que ele fez quando distribuiu o pão. Mas nas palavras, Jesus falou do vinho. Ele introduziu um novo conceito na discussão sobre a aliança. Mateus e Marcos recordam as palavras de Jesus. Ele diz: "Isto é o meu corpo, o sangue da nova aliança." E ele diz também que é derramado para perdoar os pecados de muitos. Ok? O significado da morte de Cristo como um sacrifício está ligado com o entendimento da Páscoa e da aliança. No entanto, é importante que nós reconheçamos que a ceia do Senhor também está ligada ao que fala Isaías no capítulo 53. Depois você dá uma lida. E eu espero que você tenha tido, a partir de agora, você pode ler essa apostila, irmãos. Esse aí é um material que você pode imprimir, guardar, encadernar e de vez em quando dar uma olhada. Vamos lá, dízimos e ofertas. O dízimo sempre fez parte da piedade religiosa de muitos povos, como gregos, romanos, cartaginenses e árabes. No Antigo Testamento, a raiz, Assar 10, dá a ideia de acumular, crescer, ficar rico. Gênesis 28:22, dai a Deus o que Mateus 22:21, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Dízimo é a 10ª parte, tanto das colheitas como dos animais que os israelitas ofereciam a Deus, ok? Para a manutenção dos ritos religiosos. O dízimo era usado para o sustento dos levitas. Está aqui a referência, irmão.
dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas. Está aqui a referência. O Novo Testamento é, acima de tudo, um pacto de liberdade, onde cada pessoa deveria contribuir conforme o quê? A sua prosperidade. Jesus não condenou o pagamento de dízimo à casa de Deus, mas a falta de justiça, amor, misericórdia e fé dos fariseus, ok? Jesus disse: fazer tudo isso, vocês dão dízimo de tudo, mas vocês não praticam o amor e nem a justiça. Na parábola do fariseu publicano, o fariseu não foi justificado porque dava o dízimo, mas porque foi orgulhoso e presunçoso. Hebreus diz: e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali porém, aquele de quem se testifica que vive. Jesus está acima dos levitas, os quais eram sacerdotes e recebiam o dízimo. Quem é nascido de novo tem prazer em dar, porque a Bíblia diz, Jesus diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Paulo diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Pastor, é obrigatório dar? Não dá para eu fazer o estudo aqui de todos o texto, né, e fazer um estudo bem profundo disso, mas eu vou logo respondendo essa questão que é o que todo mundo quer saber. Você não é obrigado a dar o dízimo. Você dá porque você ama a Deus, porque é um princípio, você quer cobrir. Irmãos, entenda algo. Deus, ele não quer nada. Deus, ele não quer nada, né, por obrigação. Você não é obrigado nem a ir para o céu, irmão. Você vai para o céu se você quiser, sabe? Se você quiser, você vai. Se você não quiser, você não vai. Você é livre para escolher. Agora, você reconhece que Deus te abençoa quando você é fiel? Você reconhece que Deus abençoa os fiéis? Então cumpra os seus compromissos para com Deus. Então cumpra os seus rituais, mas nós não somos obrigados a nada. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Agora, Deus ama quem dá com alegria. Deus coloca semente na mão do que semeia. Então eu te digo, não é obrigatório, mas tem muito mais benefícios quem dá do que aquele que não dá. Agora, não adianta nada você dar o dízimo também e não praticar nem a justiça e nem o amor. Jesus diz: façam essas coisas, sem negligenciar a outra, ou seja, entregue o seu dízimo, seja uma pessoa amorosa e seja uma pessoa justa. Aí você está de boa diante de Deus. Amém? Ok, querido? Ficou claro essa questão? E seguindo ainda aqui a apostila, nós iríamos falar sobre alguns outros assuntos, mas eu vou encerrar nossa aula por aqui. Você, por favor, leia a apostila até... deixa eu ver aqui, olha. Estou passando a página aqui da apostila para mostrar para você. Então você lê a apostila, queridos, até a página 32, ok? Até a página 32. Porque na nossa próxima aula, que será a aula 9, nós vamos entrar aqui, ó, noções de discipulado e evangelismo. Então você lê a apostila até na página 32, porque vai ser importante que você tenha uma noção sobre isso. Não vai dar para ler tudo. Como eu já disse, o curso ele é bem corrido. Mas deu para você ter uma noção. Se você deseja se aprofundar em cada uma dessas coisas, isso aqui é só para te dar um ano. Por isso que é o impulso. Agora, pastor, eu quero me aprofundar. Então venha para o curso que tem a duração de 10 meses, ok? É nesse curso que você vai se aprofundar. É nesse curso que nós vamos destrinchar muita coisa. A vida do Novo Testamento, como viviam os novos convertidos. É nesse curso que nós vamos falar tudo isso, ok? De como vivia os novos convertidos, como nós também devemos viver, ok? Amados. Então, no curso de 10 meses é o que vai ser bênção. Vamos falar sobre alma, sobre espírito, sobre corpo, sobre salvação, sobre evangelho, sobre autoridade espiritual, sobre batalha espiritual, sobre doutrinas de igreja. Então é um curso que vai aprofundar muito. Então você já está convidado, tire mais informações comigo aí depois lá no meu privado. É só chamar que a gente tem o prazer de responder você, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.